A Caixa Seguridade anunciou dividendos e também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2023. Então vou tentar falar rapidamente no vídeo aqui sobre a Caixa, depois a gente volta mais se vocês quiserem mais detalhes, tá? Então vamos falar aqui do lucro líquido recorrente gerencial, que aumentou 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, quando a gente olha aqui o trimestre anterior, teve um salto menor de apenas 0,6%. No ano ainda fecha com um belo de um crescimento de 26,3%. A grande questão agora em relação à Caixa de Seguridade é se ela vai conseguir manter essa pegada de crescimento acelerado. Eu ainda acho que ela vai ter um crescimento bacana, mas vai dar um pouquinho de desacelerada, né? É difícil você continuar crescendo tanto assim. Vamos dizer que boa parte aqui dessa transformação que ela passou já foi aqui entregue em resultados, né? Mas ainda assim, eu acredito na empresa. Tá? Vamos continuar vendo então aqui. A gente tem os negócios de risco, onde tem ali a sinistralidade, é por isso que a gente chama de negócio de risco. Em termos de prêmio, cresceu 21% em relação ao mesmo período do ano passado, um belo de um crescimento. Em relação ao trimestre anterior, cresceu 4,5%, que também é um belo de um crescimento, também mostra a força aqui. O habitacional, que é o mais importante, cresceu 2,8%, um crescimento sólido. Residencial deu uma desaceleradinha agora, mas tranquilo, no ano fecha 5,6%, habitacional 9,6%, né? Prestamista, que é uma linha que oscila um pouco, teve um bom crescimento em relação a esse trimestre. Vida, que tem ganho muita força aqui, né? 12,5%, um belo de um resultado. No trimestre, 4,7%, ótimo que está indo na vida a Caixa, tá? Outros não estratégico cresceu, mas não é estratégico, então a gente nem olha. E a assistência cresceu 8%, que é uma linha aí mais nova da empresa, né? Em termos de sinistralidade, mostra que a empresa, além de ter coisas para melhorar, ela também passou por alguns períodos ali que estava um pouco tumultuado. Antes disso, antes de 2022, ainda teve a pandemia, né? Então várias questõezinhas aí. Enfim, ela foi diminuindo bastante a sinistralidade, tá a pontos muito bacanas aqui na casa dos 21% médio. E foi o que ela fez no quarto trimestre. Então tá tranquilo, tá com uma estabilidade. Ainda temos o primeiro trimestre aqui para enxugar, né? Que deu ali números maiores. Comissionamento desse aumentozinho aqui, mas vamos dizer que foi meio que um não recorrente nesse momento. Mas a empresa está já conseguindo uma estabilidade, então, aqui nessa mensalidade, né? Enquanto o negócio de acumulação preocupa-me um pouco aqui o foco, né, da Caixa Banco, né? Não a Caixa Seguridade, a Caixa Banco. A Caixa Banco acaba impactando muito aqui na rede de distribuição aqui da Caixa Seguridade. Então eles estão focando muito mais aqui em outros produtos, como LCI, LCA e tudo mais, e estão deixando um pouco aqui a previdência em segundo plano. E aí, ó, olha essa desaceleração, 18,9% no ano, mais 7,9% aqui em relação ao trimestre anterior. Então está desacelerando, é uma linha muito bacana da Caixa Seguridade. Infelizmente, ela vai aqui perdendo esse ímpeto de crescimento, mas o pessoal que está lá não está sacando, então está mantendo. Isso é muito importante. Que lembrando que o mais importante em negócio de acumulação é o montante total lá, né? Por outro lado, a capitalização foi excelente no ano. Consórcio, que é uma linha nova aqui, puxa, que surpreendente que foi, é muito, muito forte. Então ela está bem aqui sim, no negócio de acumulação. Podemos ver que as taxas de administração média deu uma quedinha aqui, que a gente tem que ficar atento. Também é uma tendência, acaba sendo, né? Até mesmo pela diversificação de mix de produtos, pela concorrência, né? Enfim, mas de qualquer forma, nós temos aqui as reservas da Previdência aumentando bastante, né? Aumentou 15,9% aqui em um ano. Então ela continua, mesmo que desacelerada nesse crescimento, continua aqui ainda forte, tá? Então as reservas continuam bastante bacana, o pessoal tá colocando dinheiro e não tá tirando, é mais ou menos isso, né? E aí, quando nós observamos então o negócio de distribuição, que é a parte de corretagem de seguro ali, que ela vai atuando direto na caixa, uma linha nova após a IPO, depois de toda aquela transformação da empresa, né? A gente viu um crescimento bastante bacana, um crescimento que continua nesse último trimestre, um crescimento no ano aí de 18,2%, então trouxe muito crescimento aqui. E quando chegamos aqui nos indicadores operacionais da empresa, temos os índices de despesa administrativa que nos justificam um pouco aqui essa pressão nos lucros. Tivemos um aumento de 10 para 12,2 por conta da multa contratual na alteração da sede e reclassificações contábeis da Caixa Vida e Previdência, que foi uma multa de 45 milhões, além de despesas com contingências trabalhistas na CNP Holding de 26 milhões. Então aqui são 71 milhões de impacto no resultado, tá? Porque você vê que a empresa ela continua aí sólida o crescimento. Aqui foi o único, vamos dizer, não recorrente que atrapalhou um pouco o resultado. O índice combinado acaba tendo o mesmo tipo de impacto, né? E por que
que o índice combinado ampliado, né, o índice combinado de modo geral melhorou tanto. E quando a gente observa então o índice combinado, é a mesma história, né? Mesma justificativa por esse aumentar aqui, senão teria caído ainda mais um pouco. E por que ele caiu tanto aqui recentemente? Pela melhora, então, no reflexo do aumento da receita de seguros e consórcio das novas parcerias, além da redução da sinistralidade. Então, reduz a sinistralidade, melhora aqui as receitas e aí acaba tendo um índice combinado melhor. O índice combinado ampliado teria também ficado em linha aqui com o trimestre anterior em 48,1. Então tudo que nós vimos ali é referente ao resultado operacional da empresa. Vamos dar uma olhada agora no resultado financeiro, que as seguradoras acabam tendo uma representação grande aqui, né? E aí nós temos então a Selic que vem em queda, isso prejudica o resultado financeiro, mas por outro lado ela está com reservas maiores ao longo do tempo, embora tenha dado uma estabilizada aqui, né? Uma leve queda estabilizada aqui em relação ao último trimestre. Só que acontece, ela está conseguindo uma rentabilidade maior. Você pode ver, ó, que em comparação ao CDI, ela está rendendo mais. Então, ela, vamos dizer, enquanto cai o CDI, ela vai rendendo mais em relação ao CDI. Por quê? Ela tem produtos pré-fixados que foram taxados lá atrás, tem negócio de inflação aqui dentro, né? Outros fundos e tudo mais. E aí acaba tendo essa diferença. Então, vai compensando por enquanto essa Selic aí vai caindo. Consegues até ver aqui que, na verdade, a rentabilidade da carteira está aumentando neste momento, chegando a 11,8% anualizado. E é importante a gente falar do resultado financeiro, que é um dos medos do mercado. O mercado está vendo que a Selic vai estar caindo em 2024 e acredito que vai cair o resultado da Caixa de Seguridade, embora até agora não tenha acontecido, né? A tendência é que aconteça. Existe o pessoal precificando aqui 250 milhões ou mais de queda, que eu acho bem difícil, porque o operacional vai continuar a subir. E aí ajuda também o financeiro, né, com mais reservas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, então, em alguns números de continha de padaria. Esse é o que representa o resultado operacional e esse aqui é o financeiro. Fazendo uma continha de padaria, 1 bi e pouco no financeiro e 2 bi e 400 no operacional, você supondo aqui que vai crescer, vai cair próximo daquela da Selic, a Selic vai cair de 11,25 para 9, caindo 25%, supondo que o resultado da Caixa de Seguridade vai cair 20%, e eu estou sendo bem pessimista com isso, por quê? Primeiro que a Selic não vai cair do dia para a noite, né? Esse resultado vai caindo gradativamente até o fim do ano, que vai cair 25%. Então, falar que ao longo do ano a Caixa de Seguridade vai cair 20%, eu estou falando maluquice aqui. Mesmo assim, terá uma queda de 215 milhões. Eu tenho visto o pessoal falando de 250 milhões. Eu não sei de onde tirar nessas contas aí, mas enfim. Falando 215 milhões, que seria 20%, né? O que é muito na minha visão. O resultado operacional teria que crescer 8,95% para a empresa manter a mesma proporção de resultado. Então, não acho de forma alguma que o resultado da Caixa de Seguridade vai cair, tá? Primeiro, por conta desse operacional que na minha visão vai crescer mais do que 8,95%, embora vai dar uma desacelerada, não vai crescer aqueles 20 e poucos por cento, como a gente viu, mas vai crescer, na minha opinião, mais de 9%. E também temos o financeiro que não vai cair 20% na minha visão. Basicamente, só com essa continha de padaria a gente consegue entender que tem medo aí sendo pregado pelo mercado. Então, às vezes vale a pena você pegar uma continha de padaria aí só para dar uma olhadinha a grosso modo e você ver o quanto que o mercado exagera. Tá vendo? Não vai cair 20% e mesmo assim teria total condição da empresa de complementar com o crescimento aqui do operacional. A não sei que você acha que o operacional não vai crescer, que o resultado financeiro vai cair 20%, aí realmente a coisa vai perder um pouco aqui o lucro da empresa, né? Enfim, mas óbvio, só o tempo não girar, vamos acompanhando aí ao longo do tempo também a empresa, o resultado financeiro, ela pode mexer alguma coisa ali, tem um impacto, enfim, vamos acompanhando. E falando agora do anúncio de dividendos da Caixa de Seguridade, ele precisa ser ainda apreciado na próxima Assembleia Geral Ordinária, então uma vez aprovada a proposta, os dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais propostos serão então pagos no dia 8 de maio e a datacom será dia 26 de abril. É praticamente certo que será aprovado, isso aqui normalmente é, e aí nós temos então 55 centavos por ação a ser pago aqui na Caixa de Seguridade. É dividendo, não é JCP. Então está aqui, quem tiver as ações e dormir com elas no dia 26/4 vai ter direito a receber o dividendo, que será pago dia 8/5, 55 centavos por ação, dando 3,74 de yield de uma só vez. Só a título de demonstração, a cada R$1.000 investido, você ganharia 26.735. Não se esqueça do like no vídeo e sua inscrição no canal.
Um abraço e até o próximo. Valeu!